Bom, gente, agora eu vou hidratar o meu cabelo. Eu já fiz a lavagem, hoje eu fiz 3 co-washes, né? Um com condicionador e 2 com o shampoo da Coifer. E lavei meu cabelo 2 vezes com o shampoo. Então 3 co-washes e 2 vezes o shampoo. E agora eu vou hidratar o cabelo com a máscara A Núbia do Congo da Coifer. Eu acho que essa máscara eu nunca trouxe aqui pro canal. Lá no Instagram eu mostro muito ela, porque, ó, é uma máscara que eu uso bastante. Ela tem um cheiro que lembra uma máscara da O Boticário. Eu acho que era Patrulha do Frizz, alguma coisa assim. Eu acho que até arriscaria dizer que é a mesma fragrância. É um cheiro que eu gosto muito. E ela tem aqui a reposição hídrica. Ela fala pra você aplicar e deixar agir de 1 a 2 horas, né? E ao longo desse período você ir borrifando água. Eu acho muito interessante essa tecnologia. Eu nunca fiz assim de 1 a 2 horas, sabe? Eu já fiz tipo uns 20 minutos. Uns 20 minutos eu já fiz. Enfim, eu gosto. Normalmente eu uso a versão que ela tem também de 5 minutos, né? Ela fala aqui de 1 a 2 horas ou 5 minutos. Então, normalmente eu uso os 5 minutos do banho. Mas eu já fiz uma vez, eu acho que eu deixei 20 minutos. E é isso. E aí agora eu vou aplicar ela enquanto a gente conversa. Ela é muito cheirosa. Nossa, o cheiro eu gosto muito. Então eu vou aplicar aqui. O que eu gosto de deixar o meu cabelo... E eu não me liguei nisso. Já sei o que é que eu vou fazer. Quando eu vou usar essa máscara, eu sinto que o cabelo precisa estar mais umedecido. Não é nem tanto pela textura, eu acho que ela dá mais emoliência quando o cabelo tem mais água. Então, como eu tô sem spray com água, eu vou usar esse spray de pantenol. Ó, esse spray aqui de pantenol da Coifer, que ele além de umedecer é pantenol, então é hidratante. Eu gosto de fazer isso, assim, aplicar primeiro uma quantidade pra depois ir desembaraçando o cabelo. Porque se eu já for logo desembaraçando, às vezes não dá certo, né? O cabelo tá muito embolado, porque eu coloquei na touca, usei muito sulfato, então é normal. Bora lá pra eu contar a história pra vocês. Da vez em que eu troquei de Enê e o meu cabelo ressecou. Mas eu vou contar pra vocês o que aconteceu, como que eu contornei, né? Ano passado, vocês vão lembrar que o Enê mudou, né, de fórmula, o Enê que eu uso, o Pelúcia. O Pelúcia Binário, todos os pelúcias mudaram de fórmula. E eu trouxe vídeo aqui contando pra vocês quais foram as mudanças, o que tinha mudado e tudo, né? Trouxe 2 vídeos, um falando sobre a mudança e depois esmiuçando a composição. Esse meu Enê, até então, ele ainda não tinha mudado, né? O Renan mudou aí ao longo do tempo, mas o meu Enê não tinha mudado. Veja bem tudo que eu vou falar, viu? Foi no final do ano passado que houve essa mudança, que foi quando eu achei a nova forma, e tudo isso demorou tudo um pouquinho também. Não foi lançou, eu já achei de imediato, não. Mas isso aconteceu no final do ano passado, tudo isso. E aí eu fiz o teste de mecha, vocês acompanharam aqui o teste de mecha. Teste de sensibilidade, eu fui compartilhando com vocês. O cabelo foi dando certo no teste de mecha, no teste de sensibilidade, sem ter nenhum problema, sem aparecer nenhuma porosidade, nenhuma elasticidade. Fui mostrando tudo aqui pra vocês. E vocês sabem que eu gosto de pecar pelo excesso, né? Então eu dei a pausa, fiquei, enfim, tudo aqui certinho, como eu sempre recomendo aqui pra vocês. E aí, minhas amigas, fui fazendo as aplicações e tal. Só que aí, nesse mesmo tempo, eu não sei se vocês vão lembrar, talvez sim, talvez não, porque muitas das coisas eu não compartilho aqui, porque no YouTube você precisa gravar, editar, então se prepara. Lá no Instagram a gente faz isso meio que já nos stories e solta, né? Então lá nos stories eu fui compartilhando pra vocês que naquela época, né, eu tava passando pelo processo de identificar o bendito do problema com o glúten. Inclusive, depois que eu falei sobre a história com o glúten lá no Instagram, muitos de vocês têm aparecido pra mim com os mesmos sintomas e com as mesmas suspeitas. Inclusive, muitas conseguiram diagnóstico depois de ter ouvido o meu relato. Então eu queria saber se vocês querem que eu traga em algum dia pra cá esse meu vídeo contando o meu relato de como eu descobri a sensibilidade ao glúten, doença não celíaca, porque o nome é grande, né? Então se vocês quiserem, tiverem curiosidade, me contem que eu posso trazer um vídeo somente sobre isso. Mas aí naquela época eu tava nesse processo. E o processo de quando você não é celíaca, quando você tem a sensibilidade ao glúten,
é muito difícil o diagnóstico, porque você recebe um diagnóstico clínico, né? E você tem que fazer um monte de exame para poder ir eliminando causa, para ver se você tem síndrome do intestino irritável, para ver se você tem, sei lá. Então você vai fazendo um monte de exames, você faz endoscopia, você faz exame de sangue, aí não dá, aí faz outro exame de sangue e fica nisso. E aí, nessa mesma época, vocês vão lembrar que eu tive queda de cabelo, que eu compartilhei aqui com vocês. Tudo isso foi tudo no período bem próximo ali de tempo, né? Eu tive queda de cabelo porque eu estava, nessa época, eu tava com anemia, tava nesse processo de saber o que eu tinha, já tinha suspeitas do glúten, né? Então eu ficava, corta o glúten, fica não sei quanto tempo, depois insere o glúten, vê como é que o corpo reage, tira foto da barriga pra ver como é que a barriga ficou. Enfim, então tava aquele monte de coisa. Então, ao mesmo tempo que tava tudo isso aí de uma coisa, outra, uma coisa e outra, depois veio a troca de Enê. Aí, como eu falei, nas primeiras aplicações ali do Enê, eu não senti nada, nenhum ressecamento, nem nada. Aí, depois de um tempo que eu fui aplicando, gente, todas as lavagens que eu fazia, a minha raiz, ela ficava absurdamente seca. Não era seca não, ressecada. Essa parte aqui ficou muito, muito ressecada. Ficava um ninho de mafagafinho. Não tinha shampoo que desse certo. Isso depois que eu fiz a troca. E aí eu comecei a pensar, né, na época, será que é o Enê, porque tinha mudado de fórmula e tudo, né? Será que é esse bendito desse Enê que tá deixando meu cabelo ressecado? Porque era principalmente na raiz, né? O ressecamento. A haste eu não sentia tanto não, era principalmente a raiz. E eu ficava nisso, né? Aí acabei os meus retox, eu tive que acabar antes, num tempo. Aí acabei os retox. Digo, agora eu vou observar se essa raiz volta ao normal, né? Porque se fosse o Enê, ela iria voltar ao normal muito que tranquilamente. Só que eu também percebia que esse ressecamento ele acontecia não só quando eu aplicava o Enê, mas entre uma aplicação e outra eu sempre lavo. Então, por exemplo, hoje eu apliquei Enê, lavei tudo direitinho que teria o Enê, tô tratando. Mas antes de ontem, que não era retoque, eu lavei o cabelo. Então eu sempre lavo o cabelo, né? Entre uma aplicação e outra. É muito raro eu não lavar. Eu evito, porque aí o cabelo fica um pouco sujo demais, né? Mas, e aí mesmo assim eu sentia, mas eu pensava, mas pode ser realmente o Enê, porque, né, às vezes ele resseca, não dá tempo ali de hidratar, então pode ser. Aí quando eu parei os retoques, eu digo, agora eu vou observar, né? Gente, não tinha shampoo do mundo que deixasse meu cabelo hidratado. Que não embolasse. Todos os shampoos que eu gosto, que eu testo, que eu já falo aqui pra vocês. O Chapadinha, na época, eu já tinha ele, que tem até hoje, da Lula. Eu acho que o da Belle eu ainda tinha. Um shampoo de fato moderado que eu tinha, que eu amava. Assim, todos os shampoos, sem exceção, o cabelo ficava um puro ninho de uma faca. Ficava muito embolado e muito ressecado. Ah, e detalhe, não tinha máscara que desmaiava a raiz direito. O toque ficava muito áspero mesmo. E aí, por que eu não trouxe isso na época? Porque eu tenho um lema aqui, um acordo comigo mesma. Eu evito ficar trazendo coisas na hora, porque adianta, sabe? E até porque eu precisava ter uma conclusão. Se eu só chegasse aqui e soltasse, eu sabia que todo mundo ia ficar dizendo que era o Enê, logo ia começar aquele zum zum zum. Então a gente, né, quando a gente digamos assim, somos uma pessoa pública, a gente tem que ter cuidado com certas coisas que a gente expõe aqui, porque às vezes toma uma proporção que a gente não gostaria que tomasse. Então era isso que eu tava evitando. Eu fiquei observando primeiro, porque como eu disse, eu queria primeiro trazer já uma conclusão aqui. Não adiantava ficar só especulando, é o Enê, não é, gerar mais burburinho aqui pra nada, no final das contas, né? Não ia adiantar nada, ninguém ia ajudar nada. Então eu preferi não contar isso pra vocês. Então eu preferi na época não contar. E nos vídeos o cabelo ficava desmaiadinho, acho que nem era tão visível assim, mas ao toque o cabelo parecia que não tava selando. Tentei fazer a acidificação, melhorou, mas 2, 3 dias depois voltou de novo. No detox, pior ainda, né? Porque o shampoo detox é mais adstringente. Então, assim, ia toma e tacar hidratação.
Usei muito os condicionadores o condicionador da Coifer, aquele de mel de tâmara do Egito com queratina, que vai na raiz para trazer mais emoliência. E aí eu fui fazendo isso, fui tacando hidratação, mais hidratação no cabelo, eu trazia o creme mais próximo da raiz. Eu fiz umectação com óleo vegetal. Eu usei produtos que poderiam ir no couro cabeludo justamente para hidratar mais o couro cabeludo. E foi passando. E aí o ressecamento, era muito estranho, não sei se vocês já passaram por isso, mas o cabelo simplesmente... Sabe quando você aplica uma máscara que parece que o cabelo não tá absorvendo? Era isso que acontecia. O cabelo inteiro absorvia a máscara, ficava hidratado e seladinho, mas a raiz não. Isso independente do dia de retoque ou dia de não retoque. Tinha shampoos que eu sentia que embolava menos, que deixava ele menos áspero. Tinha máscaras que eu sentia que desmaiava mais em algumas regiões, mas na parte da frente mesmo ficava muito mais poroso e não tinha jeito. E aí nessa época também, gente, eu não tava criando muito conteúdo, né? Eu não tava gravando muito vídeo. Quem me acompanha aqui, que assiste todos os vídeos, porque não é uma coisa que eu menciono em todos os vídeos ou que eu esteja batendo na tecla o tempo inteiro, porque quem já passou sabe. Mas no final do ano passado eu também perdi minha melhor amiga. Então eu tava passando pelo processo de luto. E aí acabou também que a minha criação de conteúdo ficou mais reduzida. Os meus cuidados também não ficaram dos melhores. Então percebe que tudo foi um conjunto de coisas. A sensibilidade ao glúten, doença não celíaca, o processo de investigar, os exames, medicação, porque na época eu descobri também que eu tava com a gastrite, quando eu fiz a endoscopia. Eu tava com a gastrite leve, mas eu acabei tomando um medicamento muito forte. Depois eu descobri, né, minha outra médica olhou esse medicamento e viu que era um medicamento muito forte pra mim, para o tipo de gastrite que eu tinha. Provavelmente era por conta do glúten, né? Então eu tomei medicamento muito forte por um longo período. Eu fiz um tratamento para gastrite muito longo. Tive uma restrição alimentar absurda, do nada, né? Porque do nada vem, ó, você tem problema com glúten, vai ter que suspender tudo, gata. Do nada, você desaprendendo a comer e tendo que reaprender a comer tudo. E aí veio a queda de cabelo, veio a anemia. E no final do ano, em meio a tudo isso, também eu perdi minha melhor amiga. Então foi uma série de coisas assim, ó, em cascata, uma com a outra. Então o cabelo sentiu absurdamente, né? E aí, tá, eu fui cuidando desse jeito, usando os shampoos mais emolientes. Por exemplo, o shampoo da Natura, da linha Natura Lumina, que eu tinha acabado de testar ele para fazer a publicidade nessa mesma época também, do final do ano. Eu tinha amado ele. Eu tava usando já ele, gostava muito, mas ele, por ele ser mais reconstrutor, ele deixava meu cabelo ainda mais rígido. Então eu evitava usar ele. Agora eu já consigo usar ele sem nenhum problema, não sinto aquele embolado. Mas na época eu não conseguia usar. Máscaras, por exemplo, da Scala, que desmaiavam muito meu cabelo, não estavam desmaiando. Eu fazia o co-wash, eu optava pelo shampoo da Coifer, eu usava o condicionador, enfim, eu fui usando tudo que era mais emoliente e mais hidratante e a umectação no couro cabeludo para poder deixar aquela região ali mais hidratada. E deu certo. Aí eu tenho uma pergunta agora pra vocês diante disso tudo. Eu continuo usando o mesmo Enê daquela época. Aí eu pergunto pra vocês, esse problema de ressecamento que eu tive foi por causa do Enê ou não? O que é que vocês acham? Eu tenho total certeza que não, porque eu continuo usando o mesmo Enê até hoje e o problema se foi. Então, o que aconteceu-me pra naquela época você ter tido esse problema? Será que foi esse Enê? Inclusive eu tô aqui... eu comprei esses Enês de uma seguidora que mora aqui em Alagoas também. Ela parou de usar o Enê. Ela é seguidora assídua aqui. E aí ela tava passando adiante os Enês, né? Então eu tô aqui, ó, com um monte de Enê Pelúcia Bisnaga Forte da nova fórmula, que é o que eu uso. Um monte. Então pra vocês verem que eu continuo usando o mesmo Enê. Hoje foi a minha 5ª aplicação. Enfim, eu já passei o ano inteiro fazendo aplicação. E o ressecamento não tem mais. Por quê? Aconteceu por tudo isso que eu falei pra vocês, né? Tudo isso. Alguns medicamentos que a gente faz uso causam problemas. Na época eu não tomei só um medicamento pra tratar a gastrite. Eu tomei tipo uns 4 tipos de medicamento. Um pra gastrite, um pra ajudar no estômago, um pra ajudar no não sei o que, outro pra ajudar no não sei o que. Era um medicamento em cima de outro medicamento, outro medicamento.
enfim. Então tudo isso faz com que a gente tenha alterações, tanto na pele, na textura da pele, a pele fica mais seca, mais áspera, minhas canelas ficavam parecendo que dava pra raspar uma cocada. O couro cabeludo passa a ficar mais seco do que era o comum. Eu tô deixando aqui a máscara agir, tá, gente? Depois eu vou umedecer ela mais um pouquinho. Então, tudo isso faz com que, né, isso aconteça. E aí entra também que eu acabei tendo que ficar sem cuidar do cabelo, né? Não era prioridade, eu contei isso aqui pra vocês. E, enfim, teve uns vídeos aqui que eu comentei pra vocês também que naquela época o meu cabelo não tava sendo uma prioridade pra cuidar, porque tudo isso, né? E aí, cuidando dele, voltando a cuidar, voltando a ter uma rotina, tentando ter uma rotina, porque quem já passou por isso, por perder alguém muito próximo, sabe o quanto que a gente perde o gosto em fazer coisas simples. E foi nos últimos meses agora que eu comecei a ter mais vontade de fazer mais coisas por mim. Tenho postado com mais frequência. Eu tenho tido mais gosto, assim, de fazer os retoques, de cuidar do cabelo, de pintar as unhas, por exemplo. Então, pra vocês verem, esse vídeo é mais pra trazer essa lição pra vocês de que nem todo problema que você tem no cabelo é culpa da química que você tá usando, é culpa do Enê. É claro que sim, poderia ter sido o Enê, poderia ter sido. Eu poderia naquela época ter associado ao Enê e já ter parado de usar e já, né, fazer um vídeo, vão mudar de Enê. Isso inclusive me daria muito engajamento. Eu poderia ter feito isso, mas eu sabia que eu tinha que investigar mais para saber se era realmente o Enê, porque novamente, quando a gente é uma pessoa pública, a gente tem que ter um certo cuidado as informações que a gente traz para cá, porque a gente acaba, né, gerando um burburinho às vezes que não é nem nossa intenção. Bom, então é isso, hoje eu não tenho mais esse problema de ressecamento, eu continuo mantendo os cuidados, as hidratações, e eu percebi também que cuidar do couro cabeludo foi uma das coisas que mais ajudou, fazendo a umectação com óleo vegetal, trazendo a máscara mais para próximo da raiz. Usei pouquíssimo sulfato moderado na época porque eu sentia que ressecava ainda mais, deixava ele ainda mais poroso, mais áspero. Então eu fui contornando o problema que meu cabelo estava dando. Então ele dizia, olha, tô poroso, tô ressecado, o que eu vou fazer? Eu vou acidificar, vou hidratar, vou nutrir. Minha raiz está seca, minha raiz está áspera, o que eu vou fazer? Vou hidratar mais aquela região, aquele couro cabeludo. E foi o que eu fiz e eu consegui contornar. Eu vou esperar a máscara terminar de agir uns 10 minutinhos e depois eu volto com o resultado do cabelo, inclusive para vocês verem como é que tá o meu cabelo depois de 5 aplicações de Enê, porque esse mês eu quase não trouxe vídeos de retoque para vocês, né? Mas é a correria, gente. Mas mesmo assim eu tô trazendo conteúdo para vocês. Só que os vídeos de retoque eu não trouxe tantos, eu sei que eu tô em dívida. Então eu vou ter mais um retoque. Quem sabe no próximo retoque, que é o último, eu não trago um vídeo aqui pra vocês. Bom, é isso. Daqui a pouco eu volto pra vocês verem o resultado do cabelo. Gente, voltei aqui no dia seguinte só pra gente finalizar o vídeo e mostrar o resultado do cabelo. Olha como que ele tá hidratado. Eu dormi com a Tocanero, então dá uma baixadinha na raiz também. Mas eu vou mostrar aí o take dele, como é que ele tá atrás. O cabelo tá bem hidratado, eu tô aqui de cara lavada porque eu só acordei, tomei meu café da manhã, tomei meu banho, escovei meus dentes, lavei a cara e comecei a trabalhar. Então não tô sem nenhuma maquiagem aqui, é isso. Muito hidratante. Gente, eu amo essa máscara, assim, amo. É uma das minhas hidratações também favoritas da Coif, além das que eu já indico pra vocês, a de Pantenal e a Química das Rosas. Essa também é uma super hidratante. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu vou cuidar pra editar mais conteúdo. Tenho trabalhos da agência pra tomar conta também. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo, até a próxima. Tchau!